Para começar, você aperta a embreagem até o fim. Em seguida, engata a primeira marcha. Depois, equilibra a motocicleta com o pé esquerdo, mantendo o direito sobre o pedal do freio e verifica o movimento que vem de trás. Aí, pode começar a acelerar lentamente e a soltar a embreagem, também lentamente até o ponto de fricção. Quando você sentir a tendência de movimento, acelere gradualmente para que a motocicleta ganhe equilíbrio. E quando a motocicleta começar a desenvolver velocidade, libere suavemente o curso da embreagem. Agora, veja quais são os procedimentos básicos de parada. Primeiro, volte o acelerador. Acione os freios dianteiro e traseiro de forma simultânea e progressiva. O freio dianteiro deve ser acionado com 4 dedos. Quando a motocicleta estiver quase parada, acione a embreagem. Ao parar, coloque o pé esquerdo no chão. Antes de soltar a embreagem, retorne o câmbio para o ponto morto. Fácil, não? Mas não é só isso. Para a sua segurança, saber frear é uma habilidade essencial. Quando você domina as técnicas de frenagem, pode diminuir a distância de parada total da motocicleta frente a um obstáculo em mais de 50% e, com isso, reduzir o perigo de acidentes. Em cada situação, para que a distância de frenagem seja menor, manter as pernas fechadas no tanque de combustível, procurar manter a trajetória retilínea e frear sempre progressivamente, dosando maior esforço na dianteira e menor na traseira. E em declives acentuados, utilizar também o freio motor, reduzindo a marcha. Evite sempre o acionamento brusco dos freios, pois isso pode provocar o travamento das rodas. Acionando os freios dianteiro e traseiro simultaneamente e de forma progressiva, você reduz o tempo de frenagem. Você sabia que o tempo normal de reação entre a percepção de um obstáculo e o acionamento do freio é de 0,8 segundo? Nesse intervalo de tempo, a 50 km por hora, dá para percorrer 7 metros. Ou seja, somente após percorrer 7 metros é que os freios são acionados. É por isso que, além da eficiência do sistema de freios da sua motocicleta, o seu bom senso e prudência são fundamentais para realizar frenagens com segurança. Bem, e como a cidade não é feita só de retas, você tem que ter habilidade também nas curvas. Porque em toda curva existe uma força que tende a jogar a motocicleta para fora, a força centrífuga. Para compensar essa força, você precisa inclinar a motocicleta para o lado da curva. Quanto maior a velocidade e mais fechada for a curva, maior será a inclinação necessária para manter o equilíbrio da motocicleta. Em situações normais, de curvas na cidade, na estrada e transportando garupa, o corpo deve estar inclinado no mesmo ângulo que a motocicleta. Em mudanças rápidas de direção, para evitar buracos ou obstáculos e em manobras de baixa velocidade, a motocicleta deve estar inclinada mais que o corpo. No caso de pisos escorregadios, para diminuir o risco de derrapagem, o corpo deve estar inclinado mais do que a motocicleta. O domínio da técnica de inclinação é básico, mas fique ligado nessas dicas. Antes da curva, diminua a velocidade. Durante a curva, mantenha a aceleração. Depois da curva, retome gradativamente a velocidade. Permaneça com a cabeça sempre na posição vertical e a visão voltada para o fim da curva. Assim,
Você pode antecipar a sua ação no caso de algum imprevisto. Perceber o que está acontecendo à sua volta. Para aumentar o seu campo de visão, movimente constantemente a direção do olhar. Olhe para os lados, rapidamente para trás. Não fique limitado apenas aos espelhos retrovisores. Redobre a atenção em cruzamentos. Mesmo estando na preferencial, diminua a velocidade e fique onde todos possam vê-lo. Esteja sempre preparado para parar ou desviar em caso de emergência. Em cruzamentos de mão dupla, sempre que possível, evite fazer conversão à esquerda. Faça um retorno. É mais prudente e seguro. Não trafegue muito próximo a veículos estacionados, para não ser surpreendido por uma porta que se abre ou mesmo um pedestre. Em pistas de mão dupla, posicione-se no centro da faixa de rolamento. Isso evita que os carros vindo em sentido contrário passem muito perto e os que o seguem, ao tentar ultrapassá-lo, cheguem muito próximo. Mantenha uma distância adequada do veículo que vai à sua frente, de forma que você tenha sempre um espaço disponível para efetuar uma frenagem segura. 2 segundos é o tempo ideal. Pilote defensivamente, ou seja, considere os possíveis erros dos outros e haja com antecedência. A concentração para perceber os indícios de risco durante todo o tempo e a sua capacidade de decisão ao se deparar com uma situação de risco são fundamentais para você realizar uma pilotagem segura. Pilotar com segurança exige uma dedicação constante. Agora que você já conhece os procedimentos básicos de pilotagem, certamente vai querer aprimorar ainda mais o seu conhecimento e habilidade. Então vá em frente! Antes de dividir o seu prazer de estar numa Honda com um passageiro, você deve deixar a sua motocicleta preparada para transportar esse peso adicional. Ajuste as suspensões e a pressão dos pneus, conforme indicado no manual do proprietário. O garupa deve estar tão equipado quanto você, principalmente com capacete. Antes que seu passageiro monte na motocicleta, acione o motor, sente-se mais à frente e sempre mantenha o freio dianteiro acionado enquanto ele monta ou desmonta. Instrua o garupa para que ele segure nas alças da motocicleta ou, se não as possuir, em seu quadril ou em sua cintura. O garupa deve manter os pés nas pedaleiras em todos os momentos, inclusive quando a motocicleta estiver parada. E ainda que deve manter as mãos e os pés longe do calor ou partes móveis da motocicleta. Deixe bem claro para o seu passageiro que ele não deve inclinar ou fazer mudanças bruscas de posicionamento e que ele deve acompanhar os seus movimentos de inclinação olhando por sobre os seus ombros na direção das curvas. Quando você carrega um garupa, você precisa ter uma pilotagem ainda mais cautelosa. O peso adicional altera as capacidades de frenagem e de realização de curvas na motocicleta. Então, não tente impressionar o seu passageiro com manobras mais arrojadas. Um passeio suave e descontraído é a melhor impressão que você pode passar, já que o bom piloto é aquele que realiza uma pilotagem segura em qualquer situação. Ao transportar carga, considere quanto ela pesa, onde está sendo transportada e como essa carga pode ser fixada. Estando atento a esses 3 itens, com certeza você poderá realizar uma pilotagem segura e sem danificar a sua motocicleta. Para respeitar a carga máxima da motocicleta, determinada pelo fabricante, comece avaliando o peso. Lembre-se que a carga máxima é
a diferença entre o peso total vazio e o peso total da motocicleta carregada, incluindo condutor e passageiro. Para manter o equilíbrio da motocicleta, é importante que você saiba onde colocar a carga. Mantenha o peso igualado para os dois lados. O peso deve estar concentrado na porção mais baixa e centralizada possível. Apesar dos bagageiros se apresentarem como os lugares ideais para o transporte de cargas, carregar a parte superior ou traseira da motocicleta pode aliviar a dianteira e causar muita instabilidade. Para a sua segurança, nunca prenda objetos nos guidões, no garfo ou no paralama dianteiro. Mesmo que as manobras do guidão e da suspensão não fiquem comprometidas, o peso extra vai causar um efeito pêndulo, que pode causar instabilidade no esterçamento da motocicleta. E cuide sempre para que a carga esteja bem presa. Use sempre bagageiros e alforjes desenvolvidos especificamente para a sua motocicleta. Fixe as cargas soltas com cintas elásticas e em forma de rede. Nunca sobreponha luzes ou partes móveis nessa fixação. Ao fixar a carga, cheque tudo antes de sair, pois com o movimento da motocicleta nada pode se soltar. Se durante o percurso, por exemplo, uma jaqueta se solta e é danificada pela corrente de transmissão, você vai ficar chateado. Mas se essa jaqueta travar a roda traseira, tudo pode se tornar pior ainda, principalmente para a sua segurança. Agora, independente do peso, alguns objetos, como uma prancha de surf, por exemplo, ou uma escada, não combinam com motocicleta. Você deve estar sempre atento às exigências do veículo e às recomendações do fabricante quanto aos ajustes, à capacidade de carga, à distribuição e à fixação do peso e às técnicas de pilotagem. Assim, o transporte de passageiro ou carga numa motocicleta é uma forma segura e econômica de aproveitar toda a versatilidade e a agilidade de um veículo de duas rodas em qualquer momento. Em qualquer terreno, ao enfrentar ondulações ou superfícies irregulares, para manter o seu equilíbrio e o da motocicleta, adote a postura em pé, com os pés bem encaixados sobre as pedaleiras e os joelhos levemente flexionados. O corpo deve estar levantado pelo menos 15 centímetros do assento, para que os seus joelhos e braços funcionem como amortecedores e amenizem os efeitos da trepidação. Segure firme o guidão e fique com o olhar atento para a frente. Mantenha os joelhos flexionados junto ao tanque e os punhos e braços prontos para receberem o choque. Permaneça em pé sobre as pedaleiras somente o tempo necessário para fazer a manobra. E lembre-se que em condições adversas de pavimentação, a distância para a frenagem é maior e é mais seguro aumentar a distância dos outros veículos. Ao frear, para uma melhor distribuição do peso nas rodas, desloque o corpo para trás enquanto aciona, de modo progressivo e simultâneo, os freios dianteiro e traseiro. Em ruas ou estradas com terra fofa, cascalho ou na areia, como a roda dianteira da motocicleta escolhe a sua própria trajetória, ocorre uma sensação de desequilíbrio. Evite acelerações bruscas para que a traseira não derrape. Durante o percurso, em qualquer tipo de terreno, você precisa estar preparado para enfrentar todas as situações.
Nas subidas, a aceleração deve ser constante com a marcha reduzida. Concentre o seu peso no eixo dianteiro para evitar a tendência da motocicleta empinar. Caso encontre um obstáculo mais alto e não seja possível desviar, diminua a velocidade, selecione a primeira marcha, adote a postura de pé nas pedaleiras e tome uma direção perpendicular ao obstáculo. Quando a roda dianteira tocar o obstáculo, acelere, deslocando o corpo para trás e deixando a frente da motocicleta leve para transpor o obstáculo. Transponha esse tipo de obstáculo de uma só vez ou com a ajuda dos pés. Agora, se você não quer passar pelo susto de uma derrapagem, é bom estar sempre atento e reduzir a velocidade ao passar por terreno desconhecido ou potencialmente favorável à derrapagem. Mas se isso acontecer, reaja com rapidez. Uma condição que favorece a derrapagem é a chuva, principalmente quando ela começa. Nos primeiros momentos da chuva, a pista fica com menos aderência. As partículas de poeira e óleo misturadas com água formam uma película escorregadia. Para a sua segurança, pare e, enquanto aguarda a água da chuva limpar a pista, coloque o seu equipamento de proteção. Em piso molhado, o atrito do pneu com o solo diminui pela metade, o que faz com que você necessite do dobro da distância para parar. É por isso que, ao enfrentar pistas molhadas, você deve reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança. Para enfrentar grandes poças d'água ou trechos de pista alagados, selecione uma marcha reduzida e mantenha aceleração constante, sem o uso da embreagem. Na lama, conduza a motocicleta com muito cuidado. Para não atolar, nunca pare de acelerar durante a travessia. Se durante o dia a sua concentração é essencial para uma pilotagem segura, à noite a sua atenção deve ser redobrada. A primeira providência a ser tomada para uma pilotagem segura à noite é pilotar em velocidade mais baixa. Em relação ao dia, a visão noturna fica reduzida em 1/6. À noite, as cores desaparecem, primeiro o vermelho e por último o azul. A percepção dos movimentos fica mais difícil. A noção de profundidade diminui. A visão dos espaços é imprecisa. E, o mais perigoso, ocorre o ofuscamento. Para minimizar o ofuscamento, quando você cruzar com um veículo com luz alta, seja o primeiro a passar para a luz baixa. Em geral, o veículo que vem em sentido contrário faz o mesmo. Nunca olhe diretamente para os faróis dos veículos que trafegam em sentido oposto. Sempre olhe para onde você quer ir. Para adaptar mais rapidamente a sua visão àquela sensação de escuridão que segue ao ofuscamento, semicerre os olhos. A direção defensiva em duas rodas. Os motociclistas, para melhor serem vistos, devem trafegar com o farol baixo durante o dia e a noite. Fatores de risco que o motociclista deve evitar: mudar constantemente de faixa, circular em velocidade incompatível com a segurança, ultrapassar pela direita, circular entre veículos em movimento, não observar se está sendo visto por outro condutor de veículo. Procure evitar os pontos cegos dos espelhos retrovisores. Veja e seja visto no trânsito. Use vestimentas de cores vivas. Vestimentas. Luvas devem ser preferencialmente de couro. Calçados. Botas protegem melhor as pernas e tornozelos. Jaqueta
Devem ser de couro ou tecido resistente. Conjunto de chuva. Todo motociclista deve portar o conjunto de chuva, com jaqueta, calça e botas. Antenas. Antenas contra linhas com ou sem cerol protegem o pescoço do motociclista. O capacete deverá conter o selo do Inmetro, sinalizadores refletivos com 18 centímetros no mínimo, viseira ou óculos de proteção. Sinalizar os deslocamentos laterais com antecedência. Manter distância de segurança do veículo que está sendo ultrapassado. O motociclista pode trafegar à direita de um veículo, mas não pode ultrapassá-lo nos cruzamentos. Algumas motocicletas possuem espelhos retrovisores convexos, que aumentam consideravelmente o campo de visão, mas têm um inconveniente de reduzir o tamanho das imagens, fazendo com que os objetos pareçam estar mais longe do que estão. Isto pode gerar situações de perigo. Utilização dos freios. Utilize o freio dianteiro em conjunto com o traseiro na proporção de 70% para o dianteiro e 30% para o traseiro. A 50 km por hora, a motocicleta necessita de 18 metros para ser imobilizada totalmente. Em piso molhado ou com areia e pedriscos, utilize os freios suavemente. Ao deparar-se com buracos na pista, não freie bruscamente, para evitar colisão com o veículo de trás. Levante o corpo de 10 a 15 centímetros do banco, para que as pernas funcionem como amortecedores, aliviando o impacto do choque. Derrapagem. Em caso de derrapagem, o motociclista deve segurar firme o guidão, não acelerar nem frear, não utilizar a embreagem e não inclinar a motocicleta. Virar levemente o guidão no sentido da derrapagem, para que a aderência se restabeleça. Passageiros. Sentar próximo ao piloto, segurando sua cintura ou quadril para não desequilibrar. Manter as pernas e a roupa longe do escapamento, da corrente e de outras partes móveis para não provocar acidentes. Não tirar os pés das pedaleiras nas paradas. Quanto maior for o raio da curva, menor será a inclinação do corpo do motociclista. Quanto maior for a velocidade e menor o raio da curva, a inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior. O uso dos espelhos retrovisores. Ajuste os espelhos a 90 graus para eliminar os pontos cegos. Grande parte dos motoristas que ocasionam o acidente alegam não ter visto o outro veículo. Ao usar somente o espelho retrovisor interno, não se pode ver os veículos à sua direita e à sua esquerda, a não ser aqueles que estão bem próximos. A posição normal dos espelhos laterais visualiza a lateral do seu veículo. Os pontos cegos são menores, os outros veículos permanecem à vista por mais tempo. Com a nova posição dos retrovisores, você enxerga a pista, não a lateral do veículo. Dessa forma, terá apenas 4 pequenos pontos cegos. Você verá os veículos mais rapidamente e por mais tempo.